Boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Realpolitik Podcast, o seu podcast de política local e nacional, semanalmente, todas as quarta-feiras, quinta-feiras, a gente andou variando aí nas últimas semanas, sempre de acordo com a disponibilidade do horário dos nossos convidados, principalmente, mas o mais importante é termos você aqui. Ainda não nos segue, ainda não nos tem no YouTube, aperta o botão aqui embaixo, compartilha, se inscreve no nosso canal, ajuda o nosso projeto a chegar cada vez mais longe. Dividindo a bancada comigo, sempre ele, Flavão Fraga aqui do meu lado. Saudações tricolores. Flavão Fraga. Rapaz, deixa o São Paulo pra lá, rapaz. Vem outro jogo aí, viu? No domingo aí, eu não digo nada. Você fica tirando onda. Só fiz a saudação, calma. Boa tarde a todos vocês que estão aqui nos acompanhando aqui no Buzine. Hoje estou meio afônico, mas à disposição, né, e a capacidade e a vontade de trazer o melhor para vocês através de mais uma bela entrevista hoje, tenho certeza, é imensa. E estamos aqui dividindo a bancada com Anderson Defon e vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje, né? O nosso entrevistado de hoje é o vereador de Aracaju, em primeiro mandato, Breno Garibaldi. Ele que é arquiteto, ele que vem pautando uma série de projetos interessantes em prol do município de Aracaju, é filho do deputado estadual Garibaldi Mendonça, mas vem trilhando um caminho próprio, né? Uma própria construção que vem se destacando e fazendo um mandato bastante diferenciado, bastante moderno, bastante propositivo em prol dos aracajuanos. E foi por esse motivo que a gente o convidou para estar aqui no nosso Realpolitik. A gente quer saudar a sua presença, Breno, e que gostaria inicialmente, antes de fazermos as perguntas, que você desse uma saudação inicial aos nossos telespectadores, ouvintes, através da FF Rádio Web, pessoas que estão nos acompanhando através do YouTube, enfim, e fizesse um breve histórico sobre a sua vida pessoal, trajetória pessoal, profissional, né? E agora essa transição, esse início aí na política, né? Falasse um pouco aí sobre esse preâmbulo de vida pessoal, profissional e essa transição na política. Boa tarde, todo mundo está assistindo a gente. Obrigado pelo convite, obrigado, Defon, obrigado, Flavão. Dizer que é uma honra, um prazer enorme estar aqui. Parabenizar também vocês pelo trabalho que vem fazendo. Obrigado. Sei que é duro, mas é prazeroso, né? Então, gente, falar um pouquinho de mim, falar da gente é mais difícil, né? Mas eu sou um apaixonado pela política, então sou arquiteto e urbanista e vi nisso, né, nessa junção dessas duas coisas, uma possibilidade de tentar fazer diferente na política. Então, sou filho de Garibaldi, claro que isso me credenciou ainda mais, porque vivi política a minha vida toda, então conheço muito bem assim, as coisas. Sempre estive muito mais nos bastidores, coordenava a campanha, ficava ajudando ele no que podia e não queria muito ser candidato, não. Tinha isso na minha cabeça, não quero isso para mim, não. Sei que a vida que ele leva e que ele levou durante esse tempo todo é muito difícil. O pessoal acha que é fácil estar ali dentro e não é, né? Então, ele está no 7º mandato como deputado, então a gente sempre tinha isso dentro de casa, né? Minha mãe, coitada, do marido e agora um filho político, tá lascada. Mas eu acho que está no sangue e a gente gosta muito de fazer isso, então temos tentado fazer diferente. Então fui estudar, sou arquiteto urbanista, né? Fui morar em São Paulo, fiz faculdade lá. Depois fui fazer especialização, fui fazer mestrado em urbanismo, em participação. Depois fiz o curso do Renova de formação política, que foi aí que eu comecei. Eu acho que dá para fazer, tem muita coisa que dá para a gente fazer pela nossa cidade. Quando eu fui fazer o mestrado, eu via muita coisa acontecendo e queria trazer isso para Aracaju. A gente via São Paulo, assim, São Paulo tem tudo, né? Então a gente abre nossa visão para aprender, abre os horizontes e via que tinha muita coisa que dava para trazer para Aracaju, muita coisa que dava para a gente fazer aqui, principalmente vinculada à participação popular. Infelizmente, a política aqui ainda é muito... as coisas muito feitas de cima para baixo, né? Vem tudo pronto e a população tem que engolir de qualquer jeito, e eu não concordo com isso. Então, temos essa luta lá na Câmara de Vereadores de tentar trazer o povo um pouco mais para perto da política. E você faz essa transição, né? Carreira de arquiteto, um viés muito voltado a uma cidade mais humana, uma cidade mais acessível, uma coisa muito mais moderna. O novo conceito de cidade que vem aí, mundo afora, tentando se implementar, e aí decide entrar na política. A experiência com a eleição em 2020. Chocante, porque assim, você veio de família política, você presenciava dentro de casa tudo com seu pai, mas quando é a gente mesmo disputando, o negócio é diferente. Como foi a experiência? 5 quilos a menos, né? Numa pandemia, né? Então, uma campanha diferente ainda de tudo que eu tinha vivido com meu pai. Então, uma campanha que a gente não podia estar abraçando, não podia estar beijando, não podia estar
naquele contato corpo a corpo. Eu tenho minhas pautas ambientais, né, e que confrontava um pouco com meu pai no modelo de fazer política, que ele tem um modelo tradicional de fazer, e eu Seu pai é um construtor e você é um ambientalista. Não queria santinho de papel, não. Santinho, se fosse, tinha que ser de papel reciclado. Ele, mas vai encarecer muito. Eu não quero saber, faça menos, mas eu quero que seja reciclado. E tinha isso, não queria carreata, não fiz carreata nenhuma na minha campanha, porque eu não concordava, então tinha todas essas coisas. Mas foi legal, e eu acho que eu consegui, né, construir minha identidade, e o que eu acreditava fazer na política, o que eu acreditava fazer durante uma campanha eleitoral também. E foi bastante proveitoso, tanto que deu um resultado positivo. Acho que foi uma soma, né? Uma soma do trabalho de meu pai de muito tempo, uma soma de eu também trazer a juventude, trazer uma linguagem diferente, e graças a Deus deu certo. Ô Breno, você já colocou aqui que você é uma pessoa profissionalmente bem consolidada, uma pessoa que tem uma boa formação, tem mestrado e tal. Eu queria que você falasse um pouco, antes da política, você atuou na iniciativa privada, você utilizou esse conhecimento, você chegou a ser professor universitário, como foi a sua atuação profissional antes de decidir pelo público? Vamos lá, para a minha vida um pouquinho. Eu estava lá em São Paulo, né, fiz faculdade, fiz Belas Artes lá, me formei, e daí fiquei ainda um ano lá estudando, um ano lá estagiando. Depois que me formei, né, fiquei no estágio que eu estava, ainda fiquei um ano trabalhando no escritório, na iniciativa privada. E depois voltei para Aracaju. Aí voltei para Aracaju, fui trabalhar na prefeitura da Barra dos Coqueiros, né, na área de urbanismo, com licenciamento de obra. E daí eu via o contrário daquilo que eu acreditava, né, em relação à participação. Porque a gente via que a prefeitura tinha um plano diretor recente, foi logo depois da ponte, aquele boom imobiliário, que ainda está até hoje. Né? Mas isso me indignava muito, porque eu via que, gente, a Barra dos Coqueiros não vai dar conta, não vai suportar essa quantidade de gente. A gente está vendo isso hoje, né? Mas a gente já previa e via que é vendido um falso desenvolvimento, né, para a população local, e a população local sendo expulsa dali das regiões dela. Você via pescador perdendo o local dele, a população ribeirinha, o pessoal saindo, dando local para grandes empreendimentos, e não tinha um trabalho social envolvendo isso. Isso me incomodava muito. E daí eu disse, não, eu preciso estudar mais. Aí voltei para São Paulo fazer um mestrado justamente em participação, né, para ver como é que... Não, precisa ver um jeito de incluir esse pessoal, né, nas discussões da cidade. Não adianta vir as coisas de cima para baixo, é vendido para eles que é um desenvolvimento, infelizmente a população não tem conhecimento, acredita naquilo, acha, não, vai ser ótimo, vai vir emprego, vai vir renda, vai vir... E não vem para alguns, muitos vêm de fora ainda. Vem, mas não para eles, né? E, infelizmente, isso me incomodava muito. Aí, voltei para São Paulo, fui fazer um mestrado em participação, me joguei dentro da Brasilândia para realmente entender, assim, como funcionava lá. Peguei a gestão de Haddad ainda na prefeitura, então você via que tinha muito disso, tinha muito diálogo, muita participação. Você vê uma comunidade muito carente na Brasilândia, que lutava por habitação, mas ao mesmo tempo lutava por um parque dentro da Brasilândia, que precisava de área de lazer. Eles entendiam dessa forma, juntava a universidade, juntava todo mundo para debater as coisas da cidade, o que é que eles precisavam. E isso era muito legal de ver, né, de como eles se organizavam, de como eram organizados. E aqui eu via que não tinha nada, pelo menos na Barra, na época que eu estava, não tinha nada disso. Né? Eu disse, não, preciso estudar. Fui estudar, fiquei lá no mestrado, foi muito legal essa vivência. Terminei o mestrado, aí voltei para cá, que aí foi quando coincidiu com as coisas das eleições e tal. Aí meu pai começou a ter um grupo dele grande, muita gente que queria ser candidata, o pessoal dele naquela briga, quem vai ser o candidato a vereador, quem vai ser... Aí eles mesmos disseram, não, eu só abro mão se for para Breno, eu só abro mão se for para Breno. Então, como eu já conhecia todo mundo, então acabou que meu nome surgiu deles mesmo. Eu tinha esse receio, gostava, mas tinha... Será que é isso mesmo que eu quero? Estou bem na minha arquitetura, porque nessa época eu estava já com um escritório meu mesmo, com um amigo meu de São Paulo, então fazendo projetos lá em São Paulo, aqui em Aracaju, a coisa andando legal, e não, vou parar, vou me dedicar para a política mesmo. Aí pronto. Ainda tentei conciliar o escritório com a política depois que me elegi, mas não dá certo não. A gente tem que fazer tudo bem feito, então deixei um pouco de lado a arquitetura e estou focado agora na Câmara de Vereadores. Você tocou uma coisa interessante, Barra dos Coqueiros. É uma cidade que está tendo uma efervescência política muito grande, né? Uma disputa agora para prefeito, está se pautando muito essa questão de lá. E como você tem conhecimento de lá, e a gente tem muitos telespectadores de lá de Barra dos Coqueiros, na sua opinião, diante do que você viu lá,
o que é que falta em termos de política pública, de inclusão, de discussão em Barra dos Coqueiros, que deveria ser pautado? E a exemplo do que você viu desse case de sucesso lá da prefeitura do PT na época, São Paulo com Haddad. Sim. O que é que era feito lá que poderia ser feito em Barra dos Coqueiros para alavancar o desenvolvimento não só econômico, mas social, incluindo as pessoas? Sim, eu acho que é isso, é incluir as pessoas. As pessoas não eram inclusas na discussão, né? Infelizmente, o intuito era apenas de arrecadação. A gente vê o município, não, a gente precisa vender mais lotes, porque mais lotes é mais IPTU, é mais gente que vai vir para cá, e não pensa no futuro da cidade, ele está pensando apenas na sua gestão, nos seus 4 anos ou no máximo 8, se ele tiver uma reeleição ali. E depois disso, o próximo gestor que vier que se vire para resolver os problemas da cidade. E não é assim. Hoje a Barra dos Coqueiros vive isso. A gente tinha um plano diretor que limitava o tamanho de lote, que limitava a altura, porque isso é pensado, né? Daqui a pouco a gente chega no plano diretor, mas o plano diretor serve para isso, para a gente pensar numa cidade a longo prazo. Aí chega um gestor, está pensando em arrecadar, não, vamos fazer modificações no plano diretor, vamos diminuir o tamanho de lote para caber mais gente, vamos verticalizar para trazer mais gente para cá. E hoje o quê? A Barra dos Coqueiros não suporta a quantidade de gente. Você traz gente, mas e os serviços públicos para essa população? Onde fica escola, onde fica saúde, onde fica transporte público? Se você não tem esse planejamento, a população sofre depois. Aí hoje, está daquele jeito, fica estagnado e o gestor que chega, o gestor que está, tem que correr atrás para resolver um problema que podia ser previamente pensado, previamente planejado. Por isso que eu brigo tanto por esse bendito plano diretor e que seja participativo, que tenha a participação das pessoas, que discuta com a comunidade, veja o que é que eles querem para ali, porque não adianta. Eu estou aqui como arquiteto urbanista lindo, na prancheta, desenhando a cidade, o que eu quero da cidade, mas quem sabe o que quer é quem está lá precisando. Quem vive na quem vive na ponta, isso mesmo. E em relação à Barra também, outro ponto interessante é porque você tem uma nova população na Barra, que chegou nos últimos 4 anos, 5 anos no máximo, aí, que foi quando se deu o boom da Barra de fato. O boom não se deu na época da ponte. A ponte é 2006. A Barra foi ter um boom muito mais recentemente. Sim. E você tem uma nova população com expectativas totalmente diferentes do que a cidade é. Uma população que foi para lá com expectativas de Aracaju. Quer ter escola boa, quer ter shopping, quer ter serviços de ponta ali. Vamos ver. E hoje é uma cidade dormitório, Ainda. Então, esses serviços estão chegando lá. Mas enquanto não chega, a população vai para lá só para dormir. Infelizmente, utilizam todos os serviços de Aracaju. Então, por isso que congestiona a ponte, fica daquele jeito parado. Só tem um acesso. Só tem um acesso, aí a solução é uma outra ponte. Se a gente não pensar no planejamento, uma ponte não vai adiantar nada, porque você vai fazer uma ponte, o que é que vai acontecer? Mais pessoas vão para lá. Essa ponte não é para resolver o que as pessoas que estão lá hoje. Essa ponte é para ir mais gente para lá. O que vai acontecer é a mesma coisa. Aí vai entupir de gente, a outra ponte não vai dar certo, você vai fazer o quê? Não, vamos fazer uma terceira ponte para mais pessoas estarem. Então, não funciona. É o mesmo jeito que você pensa na mobilidade urbana desse jeito. Você vai levando viaduto e ponte, você está levando mais gente. A gente precisa resolver aqui. Não, vamos levar os serviços, dar infraestrutura para essa população que está aqui, fazer com que essas pessoas se desloquem menos e consigam resolver seus problemas todos ali. E daí sim, você fazer alguns acessos. Claro que outra ponte é viável para não ter um acesso só, sim, mas não dessa forma, sabe? Pensamento de núcleos urbanos. É como a zona de expansão ali, de Aracaju. Ali é Quem mora lá precisa se deslocar menos porque os serviços e os produtos são disponíveis lá. Aí agora vai ter um shopping, inclusive e tal. Aí desloca menos. Agora já a Barra dos Coqueiros, aquela classe média. Sim, assim, tem exemplos aqui, A zona de expansão está vivendo isso também. Jabutiana é um exemplo claro, de um bairro que cresceu sem planejamento e sem plano diretor. Então, por especulação imobiliária também. A especulação imobiliária chegou, começou a verticalizar, aproveitou uma brecha que tinha no plano diretor para isso, colocou um monte de gente, um bairro que tinha uma entrada e uma saída, que está na margem do Rio Poxim, que está ali também, que na época de chuva, claro que ele estava ocupando o local. Aterro de lagoa, Ocupando o local dele, tem a questão da Lagoa Doce também. E hoje não dá conta. E hoje a prefeitura vai pegar empréstimos, investimentos de não sei quantos milhões para poder dragar o Rio Poxim para resolver um problema que não precisava, que era só ter planejado essa população para chegar lá. Então, aí tem problema de saúde, tem problema também de equipamento de escola, de educação, de transporte público, nem se fala ali para aquela região, que é um núcleozinho, uma ilha ali dentro, para todo mundo ter que entrar e sair por apenas um acesso. Aracaju carrega um título do qual ela se orgulha, mas hoje a gente não vive muito bem essa realidade, que é a primeira cidade planejada do Brasil. Já foi. Já foi. Ao menos, pelo menos, o quadrado de Pirro ali do centro foi, mas de lá para cá tudo mudou. Hoje Aracaju tem gargalos, Breno, e você
não é porque eu estou na sua frente, não estou elogiando por isso, mas você se destaca por ser o vereador que pauta e que, de fato, encampou com o seu mandato essas questões de urbanismo, de meio ambiente, de pensar numa cidade mais acessível, né? A gente fala muito sobre direito à cidade. E hoje, Aracaju tem problemas com transporte, Aracaju tem problemas com o meio ambiente, como a gente acabou de falar. Para você, diante desse cenário, o que é que mais aflige, o que é de mais urgente? Eu acho que o plano diretor é a coisa mais urgente que a gente precisa para a nossa cidade. Né? Mas se a gente for falar de planejamento, eu nem gosto de dizer que Aracaju foi uma cidade planejada, que foi projetada, porque projetaram aquele quadradinho. Ninguém pensou depois do quadrado o que é que ia acontecer. Né? E se a gente for pensar, desde o início, sempre foi com isso, né? Com gentrificação, você tirando a população local dali, jogando para as margens. E hoje a gente vê essa conurbação urbana muito claro, né? Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, é uma coisa só. Então não adianta também a gente falar de plano diretor de Aracaju, que eu falo muito, mas se não conversar com essas outras, Aracaju, né? Com a grande Aracaju não vai adiantar nada. Minha crítica sobre a nova ponte vem muito nisso. Aracaju não tem um plano diretor, nem a Barra dos Coqueiros tem um plano diretor atualizado. Aí você vai fazer uma ponte que um pedaço da cidade não conversa com outro pedaço da cidade. Isso pode gerar outros problemas que a gente não sabe ainda. Então, acho que um dos principais problemas de Aracaju hoje é planejamento de cidade. Se a gente não tiver um plano diretor revisado, se a gente continuar com a cidade crescendo apenas com os interesses da especulação imobiliária, que vem ditando as regras para onde a cidade vai, como a cidade vai, e depois a prefeitura vai gastando muito mais para levar todos esses investimentos, a zona de expansão é claro isso. Né? Você libera algumas construções e não tem infraestrutura para lá. A pessoa, mas o pessoal que está indo para lá é gente que tem condição, então é condomínio e tal. Não, mas tem a população que trabalha lá, que precisa de transporte público, precisa ir e vir. E, infelizmente, a cidade não é pensada desse jeito. Então, a pessoa que trabalha no centro mora lá no Mosqueiro. Então, precisa se deslocar para sair do Mosqueiro para chegar no centro, passa 2 horas no trânsito. E o centro, a gente tem um monte de prédio abandonado, um monte de local abandonado podendo ser utilizado. Né? Para essa população morar, já está mais perto ali. Então, isso gera problemas até sociais, né? Uma mãe que não consegue dar assistência a um filho durante a escola. Então, se o menino não tem tempo de almoço. Então, isso gera problemas. É criminalidade. Não, é falta de planejamento de cidade. Né? Se você não tem um acompanhamento, o menino fica solto lá. A mãe só vai ver ele de manhã e de noite e vai lá. Então, são problemas que o plano diretor e o planejamento geram problemas graves. Você falou no Mosqueiro, Flavão, só um comentário. Você falou no Mosqueiro, eu tenho um ponto que eu queria destacar muito, que é a zona de expansão de Aracaju. Você pega o mapa de Aracaju, pelo menos 40% dela é zona de expansão ali. É um chute, né? Uma conta de padaria aqui, mas é nessa faixa. É isso mesmo. É nessa faixa. E eu presenciei, eu fui candidato também em 2020, eu visitei algumas comunidades ali no Rubalo, que eu lembro, e é assustador, porque assim, você tem uma faixa de terra e, Flavão, ele simplesmente, eu presenciei isso na comunidade no Rubalo, ele simplesmente tem uma área de pântano e aí fulano quer construir ali a terra com lixo. Isso mesmo. A terra, o pântano com lixo compactado e constrói a casa em cima. Aí dali puxa outra rua para construir a casa de Beltrano, dali puxa outra. Cresceu assim. E continua. Viu? Cresceu assim. E existe, teoricamente, né, um mapa registrado na prefeitura que não é respeitado em nada. Onde era para ser rua é casa, onde era para ser casa é rua. Dá tudo assim. É um problema, é uma bomba que vai estourar em pouquíssimos anos. Por quê? Porque a cidade está começando a crescer para lá, né, a inchar para lá. E essa bomba vai estourar. Você acha que, por exemplo, o plano diretor que Aracaju tem hoje, né, defasado, é de 2000, a gente estava comentando aqui antes de começar o programa, ele já compreendia essa área? Como é que vai ser a discussão para esse novo momento, essa nova Aracaju que surge para lá? Não entendia dessa forma. Tanto que no plano diretor de 2000 divide em 3 áreas. É a zona de adensamento preferencial, que é a área do centro. Sim. Zona de adensamento básico, que é um plus, assim, um círculo maior do centro, e lá que seria a zona de adensamento restrito, né? Que realmente não era para adensar muito aquela região. Se for ver do ano 2000 para cá, as áreas que mais adensaram foi a zona de adensamento básico e restrito. A que era preferencial, que era o centro que deveria ser adensado, foi a que menos se adensou. E é onde a gente tem toda a infraestrutura. Então, algo de errado não está certo, né? Então, precisa olhar desse jeito. E é preocupante a gente ver o centro esvaziado, sem falar da questão cultural, falar tanta coisa que dá para a gente falar aqui, se for falar do centro da cidade, e ver a cidade crescendo
em áreas que não precisavam crescer agora. Dava para esperar um pouco mais, né? Dava para a gente levar infraestrutura, levar planejamento. A gente é contra a verticalização? Não. A gente é a favor de verticalização onde pode verticalizar, onde você tem infraestrutura para receber a verticalização. E a gente tem áreas na cidade que tem, infelizmente não pode. Aí fica preso num 12 andares, onde você tem grandes avenidas, onde você tem infraestrutura. Não. Onde você tem corredor de ônibus, aí sim você poderia verticalizar. Poderia botar mais gente. É isso, é pensar. Fazer esse balanço da cidade, que infelizmente estamos sem planejamento. O Estatuto da Cidade diz que tem que ser revisado obrigatoriamente no máximo a cada 10 anos. Já era para a gente estar discutindo a terceira revisão do plano diretor e não sai da primeira. Sempre esbarra na justiça, esbarra em alguma coisa e acaba emperrando, né, e causando grandes problemas para a cidade, mas infelizmente a população acho que não entende, né, a gravidade e a necessidade de revisar esse plano. Vereador, você que veio da iniciativa privada, veio da academia, tem esses novos conceitos, tem essa visão futurista de organização urbana. Quando você entrou no mandato de vereador, que a gente sabe que tem as limitações, né, como diz o ditado popular, uma andorinha só não faz verão, você, de certo modo, não se sente meio que frustrado ou se sente limitado porque tem essas ideias, queria ver essas coisas aplicadas, mas, infelizmente, o sistema político e empresarial não possibilita que elas sejam aplicadas de fato? Completamente frustrado, assim. Quando a gente acha que vai chegar e vai resolver os problemas do mundo, né? Não, agora todo mundo vai me ouvir, as coisas vão andar, o prefeito vai ouvir a gente, vai ouvir as demandas, vai colocar as coisas para frente, o plano diretor vai sair, a gente vai conseguir colocar a horta urbana, a mobilidade vai melhorar. E a gente vê que não é assim, né? É muito difícil, é muito diálogo na política. É você ir descobrindo o meio do caminho, tentando dançar conforme a música, sabe? Muita diplomacia. Às vezes enche o saco, às vezes a gente cansa e faz, pô, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Eu estava tranquilo lá como arquiteto, tocando minha vida, estou aqui agora tentando, me desgastando, porque é desgastante a gente levantar uma bandeira, por exemplo, do plano diretor durante 3 anos e ver que as coisas não saem do lugar, né? E não estou aqui, né? Não vou ganhar nada com relação ao plano diretor, mas acredito nisso, acredito que é desenvolvimento para a cidade, que a gente precisa bater nessa tecla. Por isso que estou aqui, né? Mas é cansativo e dialogar sozinho muitas vezes, né? Você levantar uma bandeira de meio ambiente e ouvir, isso aí é besteira, isso aí é futilidade, é pauta de menino de gente da Zona Sul, né? Que não sabe as necessidades do povo, mas não, né? Você entender que meio ambiente está envolvido com tudo e que se a gente não cuida do meio ambiente, quem sofre mesmo com o meio ambiente é a população mais carente. Porque a gente que está no carro com ar-condicionado não está sofrendo com mudança climática, não. Né? Quem sofre é quem está pegando o ônibus lá e está sentindo o calor aumentar. Quem sofre é quem está pegando as enchentes dentro de casa, né? que não tem a drenagem adequada, que o rio transborda. Então, é isso que a gente precisa levar a sério um pouquinho mais essa pauta. Você tocou num ponto importante que você fala de transporte público. E a gente chega, em 2023, um ponto que tem levantado muita polêmica, em Aracaju, os corredores de ônibus implantados pela gestão de Edivaldo Nogueira, que levantaram até... A gente teve uma conversa aqui semana passada com o seu colega vereador Eba Batalha, no qual a gente teve uma seguinte impressão, que pode ser errônea ou não. Em Aracaju se costuma formar muito opinião partindo do seio da classe média. É a classe que tem acesso à rede social, que difunde informação na imprensa, é a classe que faz a informação circular. Se a gente analisar unicamente por esse aspecto, a gente vai chegar à conclusão de que os corredores de ônibus tiveram uma reprovação quase que unânime. Sendo que existe também um outro lado, de que a população que utiliza o transporte público teve o seu tempo de jornada, principalmente no trecho mais polêmico dos corredores, que é Hermes Fontes, teve o seu tempo de jornada reduzido. A sua impressão é essa também? Os corredores foram efetivos, não funcionaram? Funcionaram? Funcionou para quem precisava funcionar, né? Como você falou. Eu sou totalmente a favor do corredor de ônibus, mas é isso. Não dá para a gente copiar coisas de outras cidades para Aracaju se a gente não tem um planejamento. Né? Você copia uma ideia de corredor de ônibus que teve projetos pagos caros, né? Desde lá da época de João. O projeto foi feito por Jaime Lerner, que era uma outra concepção de corredor de ônibus. Aí chega Curitiba, né? Em Curitiba, e daí chega para cá, fazem vários remendos, porque muda a gestão, não acredita naquele conceito. Então, se for pegar o projeto original, os pontos de ônibus eram no meio, né? Então, o ônibus tinha porta dos 2 lados, como acontece em São Paulo. Você entra pela direita e sai pela esquerda, ou vice-versa, tem 2 portas. Os ônibus aqui não, os ônibus aqui só tem porta do lado direito.
Aí pensam nisso depois. E agora, o que é que eu vou fazer? Que só tem porta do lado direito. Não, então vamos botar os corredores, ou vamos botar os pontos de ônibus no meio da pista. Foi o que aconteceu. Cria um canteirinho, né, para botar o ponto de ônibus no meio da pista. Aí botou o ponto de ônibus no meio da pista. Eita, mas se uma mãe soltar um filho aqui nesse meio da pista, o que é que faz? Eita, tem que botar uma barreira. Aí né? bota grade. Aí bota a grade ao redor. E isso, se fosse de outro jeito, não. Você tem uma cápsula lá onde a pessoa entra e sai, tá tudo no meio. Então, é isso. Vira uma coxa de retalho por falta de projeto, por falta de planejamento. Essa é a minha crítica. Não é crítica ao corredor. O corredor é excelente. Para a população mais carente que utiliza o transporte público, precisa, sim, de mais agilidade. E a gente precisa bater nessa tecla que é bom, sim, a questão do corredor. E quem está no carro precisa ter um pouco mais de paciência e pensar que você está ali no seu transporte individual e o ônibus está levando 50, 60 pessoas ali dentro. Então, né, precisa ter esse bom senso também. E a gente vê que está funcionando nos horários de pico. Mas é isso, é muita educação no trânsito também, porque aí você gera diversos problemas, né? Pedestre atravessando. Aracaju não tem ônibus com frequência. Então, a pessoa está do lado de cá, está na calçada. Vê seu ônibus passando, eu vou atravessar para pegar ele, estou ligando para carro, não. O povo se joga na frente para poder pegar o ônibus do outro lado. Isso é perigoso. Né? Não, se ele tivesse um ônibus passando com frequência, não, eu vou perder esse, daqui a 5 minutos vem outro, eu pego o outro, tranquilo. Mas não é assim. Então, gera diversos problemas e acidentes que a gente vê acontecendo. Há décadas, em Aracaju, se fala na questão da licitação do transporte público, né, das empresas. Você acha que a licitação seria a solução de muitos desses gargalos do transporte urbano? E por que é que não acontece de fato? Protelam. É bem complicado esse lance da licitação. Não é tão fácil também, o pessoal acha, vou fazer licitação, vou resolver os problemas do transporte. Não vai. Em nenhum lugar do Brasil está sendo resolvido por conta da licitação. Infelizmente, os locais onde o transporte público está funcionando é porque tem subsídio. Tem subsídio ou estadual, ou federal, ou municipal, ou você tem seu transporte gratuito. Maceió passou isso. Ou você tem transporte gratuito, como tem em algumas cidades, mas é bancado pelo próprio município. Aracaju não subsidia o transporte público, né? Aracaju não chega com quase nada. Edivaldo colocou umas coisas, mas era para pagar gratuidade. De fato, não tem subsídio. Ele não acredita nesse modelo, e que é uma coisa questionável também, a gente até aceita, porque está colocando dinheiro para empresário, mas se não coloca também, Aracaju cresceu sem esse planejamento. Então, imagina, você tinha menos linhas, uma quantidade mais restrita, e tem empresas que trabalham na região central, que para ele é lucrativo, porque você recebe o mesmo R$4 para rodar num local pequeno. E esse mesmo cabo recebe os mesmos R$4,50, né? Para chegar até a zona de expansão e trazer para pegar pouca gente, né? Então, não fecha muito essa conta. Então, a gente precisa também colocar os pingos nos dias, assim, né? Mostrar, ser muito claro. E a gestão também não trabalha dessa forma clara. Isso me incomoda, né? A gente não tem acesso às planilhas, não tem acesso aos dados da SMTT, de como está sendo gasto. Se a gente tivesse mais informações, seria mais fácil até para explicar para a população a necessidade de investimentos, as outras necessidades. Porque se fala de subsídio, está colocando dinheiro para empresário. E às vezes não é assim. A gente sabe que o diesel aumentou muito, que as distâncias aumentaram. E segundo os empresários, se fosse fazer a licitação nos modos hoje, a passagem iria para R$6,50, segundo os empresários. A gente não sabe se é verdade. Mas se você for pegar, e aí, vai fazer licitação do jeito que está hoje, os empresários dizem que não vem. Porque para pagar R$4,50 e percorrer essas distâncias, ter que renovar a frota, colocar ar-condicionado, porque a licitação vai vir com isso. Né? Vai vir com exigências. E os empresários teriam que cumprir essas exigências. Então, é complicado. Precisa ter muito equilíbrio e muita transparência nessas discussões. Era isso que eu ia falar. O pessoal que encampa esse debate de transporte público em Aracaju, a principal crítica deles e o principal ponto de cobrança em relação às licitações é justamente uma acusação de que existe um complô, para não usar o termo cartel, das empresas de ônibus, e que eles historicamente se relacionam com o poder público e impedem que a situação saia desse status quo. Você avalia dessa forma? É complicado. A gente vê empresas que estão aqui há muitos anos, que têm dívidas trabalhistas gigantes e são as piores empresas hoje que estão funcionando. A gente vê muita crítica e muita queixa. Né? Tem apenas uma empresa, para falar o nome, né, que é a Atalaia, que o pessoal que tem renovação de ônibus, que consegue oferecer um serviço melhor para a população, mas não é de excelência. É um serviço melhor se a gente compara com as outras empresas. Que o nível é baixo. Que o nível é muito baixo. Né? Então, são problemáticas que precisam ser levadas em consideração e precisam entender.
né? Aí a Atalaia vai crescendo, aí tem alguns ônibus das outras empresas que não estão dando conta, então a Atalaia acaba substituindo essas outras empresas. Aí você fala com a Atalaia diz que consegue porque não é por conta de Aracaju, é porque ela tem no Brasil, uma multinacional, tem outros locais, então acaba compensando se ela faz uma conta só, mas se for uma empresa que trabalha apenas em Aracaju, não fecha. Então, é complicado, é um diálogo muito grande, não é tão simples, a gente vê muita gente falando besteira assim, sobre licitação, sobre transporte público. Não é simples. Aracaju cresceu muito, a quantidade de linha cresceu muito, e não dá para pensar da mesma forma. Precisa, assim, acho que precisa enxergar a mobilidade como política pública e não é enxergada. Acho que a mobilidade é para ser enxergada como educação, como saúde. Precisa, sim, vir recurso federal e uma gestão diferente sobre isso, né? Eu acho que o governo federal precisava ter mais protagonismo sobre a mobilidade. Uma coisa que eu notei que foi um case de sucesso foi a primeira administração de Marcelo Deda, quando foi prefeito de Aracaju, que tinha Henrique Ludovice à frente da SMTT. A devida, né? Fez um trabalho magnífico em termos de educação no trânsito. Você acha que, de acordo com os conceitos que você aprendeu, que você vem estudando e tal, você acha que é possível fazer um trabalho melhor no trânsito em Aracaju? Com certeza. Aracaju parece que parou no tempo, assim, de uns tempos para cá. Desde aquela época, a gente não vê avanço na mobilidade urbana de Aracaju. A gente vê em outras cidades acontecendo, a gente vê gratuidade para estudante, a gente vê tanta coisa acontecendo nas outras cidades, em Aracaju não, em Aracaju nada, né? Se fala em terminal, se gasta milhões com terminais, que foi excelente na época você criar esse modelo de integração, que você barateia, né, e gera mais igualdade para todo mundo, mas hoje em dia você poderia fazer essa baldeação nos pontos de ônibus. Hoje não tem mais dinheiro, hoje é só cartão. A pessoa pode descer num ponto, descer com esse cartão, você tem um tempo passou o outro ônibus, você pega, isso diminui esse deslocamento, não precisa fazer com que a pessoa saia do local, vá até o terminal, às vezes podendo ter descido no meio do trecho para pegar um outro ônibus e você chegasse mais rápido em casa. Então, isso é besteira, isso consegue resolver, né? Não precisa de grandes estudos para isso. Mas, infelizmente, é tudo muito devagar. A gente fala, a gente discute, leva as ideias, mas isso aí pode, isso pode, aquilo. E não tenta, né? Um grande sucesso da gestão de Haddad que eu vivi isso é experimentar as coisas. Sim. É você ver se dá certo. O urbanismo é muito isso. Gente, você faz coisas baratas, né? Claro que não gerem grandes custos para a gestão, mas para testar, para ver se dá certo. Teve a questão das ciclovias lá, que ele saiu pintando a cidade toda, foi uma confusão. Eu vou fazer, e se der errado a gente tira. O investimento aqui foi barato. Eu estou pintando o asfalto e delimitando a área. Onde der certo vai continuar, onde não der vai sair. Foi assim que aconteceu. As áreas onde funcionaram bem as ciclovias continuam até hoje. As áreas que não funcionaram foi retirado. Então, a gente chama isso de urbanismo tático, né? De você ir testando as experiências na cidade e vendo onde funciona. A mobilidade é muito assim também, né? A gente vê a José Carlos Silva ali no São Conrado. Gente, 5 mortes em um ano e ninguém faz nada. Achar que é normal, é número, 5 mortes. Numa avenida onde corta um bairro e a população muito carente utiliza o transporte público ou bicicleta, precisa atravessar de um lado para o outro, porque os serviços estão todos de um lado do bairro e não faz nada. Vai esperar morrer quantos para poder resolver um problema, sabe? E é botar um redutor de velocidade, uma lombofaixa, uma faixa de pedestre, educação no trânsito, concentrar naquela região. Não, as coisas vão... Sim, infelizmente, a mobilidade urbana de Aracaju, eu acho que é um dos piores problemas e parece que parou no tempo mesmo. É engraçado, você falou das faixas de Haddad, e eu lembro, aí vem uma crítica social à classe média, que é bem tradicional isso acontecer. O pessoal de São Paulo, que era contra a gestão do Haddad na época, falava muito, tá cortando a cidade toda de ciclovia, tá engarrafando tudo, tal, isso aqui. Aí esse mesmo pessoal vai para a Europa, acha a coisa mais linda do mundo. Amsterdã, é toda cortada de ciclovia, você vai para todo canto de bicicleta. Peraí, por que na sua cidade você desaprova? E quando você viaja, você acha a coisa mais linda do mundo. Quando é turismo, é bonito, né? O Breno, tem um dado interessante que eu queria ver sua análise sobre isso. No último IBGE 2022, algumas capitais do Brasil tiveram um cenário exclusivo, inédito, de reduzir a sua população. Aconteceu com Aracaju, né? Aracaju, na verdade, não reduziu, cresceu abaixo do esperado. Sim. Mas aconteceu com o Rio de Janeiro, baixou a população. Isso, alguns estudiosos apontam por ser um fenômeno da metropolização e da conurbação ali de cidades próximas. Aracaju tinha uma projeção de crescer de
602 para... 700 e pouco. Ia para quase 700, ia para 680. Quando fez-se o cálculo, a gente cresceu apenas para 620, 622. 602, não foi? Não, parece que já tem um recálculo. É? É porque aquele IBGE 2022 ele foi contestado. Aí fizeram o recálculo. Aí fizeram um recálculo, parece que está na caixa ali da casa dos 622, 620 alguma coisa. Você acha que isso já se deve a esse fenômeno Socorro Barra dos Coqueiros? Sem dúvida. Essa população que já está num sistema de migração para lá? Sem dúvida. É muito claro a gente ver isso no mapa. Se a gente pega... Eu adoro mapa, né? Sim, eu também gosto. Abre os mapas e fico lá. O Google Earth você consegue jogar para trás, jogar para frente, ver a data, a evolução e tal. E se a gente vê isso no Google, você consegue perceber claramente o avanço da Barra dos Coqueiros. Você pega a Barra dos Coqueiros, né, de 10 anos para cá, a mancha urbana é impressionante do que cresceu aquilo ali. Tanto que o censo de 2002 mostrou isso, né? É a cidade que mais cresceu proporcionalmente, foi a Barra dos Coqueiros. Socorro, a gente vê isso também, e vê também isso de uma falta de legislação, né? A legislação urbana também possibilita isso. A gente teve a zona de expansão, estava com processo judicial sem poder construir, então a especulação imobiliária travou um pouco ali na zona de expansão e jogou toda para a Barra dos Coqueiros, né? Então a gente vê esse jogo da especulação imobiliária acontecendo. Né? Aí vai para São Cristóvão, vai para Socorro, porque a legislação é mais falha, é mais fraco, é mais fácil de você construir, fazer o que quer. Né? Aracaju, com todos os problemas, ainda é mais restrito. Então, você precisa de um pouquinho mais, né, de cuidado. Então, acho que tem muito a ver com isso. Né? Mas a gente vê a população de Aracaju crescer, né? 200 mil habitantes a mais, né? Se a gente for comparar com o último censo. A gente vê 10 bairros a mais, a gente vê Aracaju um cenário completamente diferente do que era na época, e me incomoda ver essa falta de planejamento ainda. E é isso, da região metropolitana, não só de Aracaju como um todo. Breno, a gente tem alguns pontos aqui que a gente levantou sobre Aracaju, e tem um ponto aqui que eu queria tocar com você, que Aracaju tem um problema crônico, que a gente disse, que é quando chega a época das chuvas. E aí, alguns fazem uso político do fato que a cidade tem pontos clássicos de alagamento que nunca se resolve, e outros vêm com um argumento que a gente já ouve há alguns anos, e agora eu quero até, inclusive, o seu parecer um pouco mais técnico sobre isso, que é o de que Aracaju é uma cidade muito baixa, abaixo do nível do mar, uma cidade construída sobre mangue, pântano, e que isso faz com que seja inviável se resolver esse problema dos pontos de alagamento. Até onde é de fato uma culpa política e até onde é de fato um fator natural? É bem uma soma dos dois aí, viu? Porque é muito fator natural, claro. Aracaju foi construída em cima de uma área alagada. Se a gente for ver os dados históricos, né, quando vai estudar a formação de Aracaju, ninguém acreditava que ali poderia surgir uma capital, porque era uma área pântano. Pântano, uma área completamente alagadiça. E é ainda. Né? A gente tem um lençol freático muito alto. A gente tem um monte de lagoa de drenagem. A gente olha os mapas na época da chuva, né? Que é onde o lençol freático está alto e onde está chovendo. A zona de expansão é toda cortada por lagoas de drenagem que estão sendo aterradas. A gente não tem taxa de permeabilidade, a gente não tem arborização. Isso impacta diretamente na hora que chove. O pessoal, choveu, o problema é da chuva. Não é da chuva. O problema é do modelo de cidade que a gente vem construindo. Né? A gente compra um lote, a primeira coisa que faz é cimentar o lote todo. Aí choveu, vai inundar, a culpa é da chuva? Não. Cadê sua parcela de culpa? O que é que você está deixando ali de espaço para água, para drenar essa água? Não. Entendeu? Aí corta a árvore na frente da sua loja, porque vai tapar a visão. A árvore segura a chuva por um tempo, né? Se a gente for pensar no ambiente natural, sem cidade. Né, o que é que acontecia? Chovia, as árvores seguram a água por um tempo, isso vai descendo de forma mais lenta, chega na terra e vai absorvendo. A gente faz o quê? Asfalta tudo, cimenta tudo. O que acontece? Chuva cai, corre rápido pelo cimento para chegar no rio. Não dá conta. Não tem esse tempo. Né? As cidades sofrem esse problema. Então, o que a gente tem que fazer para resolver é tentar copiar um pouco o ambiente natural. Então, colocar mais árvores, colocar mais áreas permeáveis, fazer com que pisos segurem mais. Se os prédios tem que ter alguma capacidade para absorver água de chuva, para fazer com que essa drenagem seja mais lenta até chegar nos rios. Então, tecnicamente, é um pouquinho assim, a gente tenta retomar, né, para o ambiente natural para que a cidade dê um pouco mais certo e não cause tantos problemas. E o plano diretor ajuda muito nisso, porque, como a gente falou do Jabutiana,
É isso, né? O Rio Poxim transborda para o local dele natural. Ele não está indo para o local das casas, não. Os canais cumprem sua função? Canal é um problema em Aracaju, né? Porque canal é de drenagem e, infelizmente, Aracaju é canal de esgoto. Né? É um monte de ligação irregular de esgoto nos canais que é canal de drenagem. E a população não entende isso também, não entende essa diferença. Que ali é canal de água de chuva, que é canal apenas para drenagem. Não, o pessoal faz a ligação irregular, joga tudo ali, e ali vai parar diretamente nos nossos rios. Não tem tratamento nenhum. Né? Do jeito que chega ali no canal, é ligado diretamente no rio. Isso precisa também ter uma força-tarefa. Eu sempre digo que precisa juntar, gente, é querer. É querer DESO, querer prefeitura, querer Ministério Público, que está sempre em cima. Mas para poder resolver o problema. Porque fica um jogando para o outro. Drenagem é responsabilidade da prefeitura. Esgoto é de responsabilidade da DESO. E os canais é de responsabilidade de quem? Se tem um bocado de esgoto regular na rede de drenagem. Aí, se a prefeitura tapa, vai estourar tudo na casa do povo. Então, precisa resolver. Hoje, Aracaju já tem uma rede de esgoto grande, já está planejando aí chegar, né, nos próximos anos a quase 90%. Então, isso precisa ser revisto. Eu fui dar uma volta no Rio Poxim anteontem e fiquei impressionado com a quantidade de ocupação, assim, jogando... Esgoto in natura mesmo, né? In natura. O pessoal sem consciência nenhuma, eu vi. Abriu a janela, jogou o balde de lixo todinho no rio, né, achando que dali vai desaparecer. Não vai, né? Vai voltar tudo. Então, é muito, muito complicado. Precisa muita educação ambiental, precisa bater muito nessa tecla, né? Entender o que é drenagem, entender o que é esgotamento sanitário, porque é difícil. E se a gente não resolver agora, só vai piorar. Na zona de expansão, estão construindo, né, o investimento que está vindo para lá é justamente fazer uma canalização dali também para jogar tudo lá no Rio Vaza Barris. Outro rio para poluir. O único rio limpo que a gente tem. Eu digo, vai repetir o mesmo modelo que a gente já viu que está errado em Aracaju, vai repetir lá na zona de expansão, né, para jogar lá no Rio Vaza Barris, gente. Uma chance de fazer certo, né? Tem uma chance de fazer certo. Podendo fazer certo, isso mesmo. Não, mas aí vai fazer estação de tratamento, não adianta. Né? Se você não fizer estação não tirar da origem, lá na ponta, não adianta. Então, é complicado. É muita discussão, é tentar conscientizar. Eu digo... Hoje eu tenho, depois de muita terapia, né? Minha consciência é já tentar entender que eu estou no processo de educacional mesmo, de tentar educar as pessoas nesse sentido, sabe? De que precisam enxergar a cidade de outra forma, tentar puxar esse viés ambiental. Por isso que eu sou o doido, né? O doido do meio ambiente, lá vem o ecovereador aí chato. Vereador Breno Garibaldi, em termos de proposituras, de projetos de lei, você destaca quais proposições que você fez, principalmente nessa área ambiental e em diversas áreas também de atuação? O que é que você destaca? A gente tem um monte, graças a Deus, né? Temos tirar o chapéu para a nossa assessoria, que está sempre também buscando, né? Buscando inovações, vendo o que está acontecendo aí fora. Até convido quem não me segue nas redes sociais, lá o @Breno Garibaldi eu trago, né? Tem lá a minha aba de projetos, no próprio meu site também tem. A gente tem um projeto que, para mim... falar nele porque eu me lembrei agora, porque é um que eu estava conversando, que é sobre um alinhamento dos fios de Aracaju, dos postes. Porque gente, é um absurdo aquilo. Né? A Energisa tem a concessão dos postes, que é do município, e abre essa concessão para empresas de telecomunicação, para a internet, e o pessoal coloca seus fios lá, mudam a tecnologia, deixa a fiação antiga, aí vem, corta, fica um monte de fio pendurado e ninguém faz nada. Aí fizemos um projeto de lei para a Energisa se responsabilizar por isso, né? Nem que se cobre multa para quem esteja utilizando, ele já tem isso contratual. Mas aí é uma burocracia tão grande que a gente chega a sair desanimado, sabe? É sempre, não pode, não dá, é difícil. Gente, a gente precisa resolver isso, não adianta deixar É perigoso, né? É um monte de fio pendurado. A Rua Itabaiana ali que a gente anda, né? Eu moro ali perto, moro no São José, vou para a Câmara, às vezes de bicicleta, que é meu caminho. A quantidade de fio pendurado é impressionante. No centro da cidade, principalmente, é absurdo. É absurdo. Você vê assim, quando você tem os cruzamentos, né? Que você pega aqueles cruzamentos de fio, a de energia elétrica em cima até tá ok, tá organizada e tal. Porque se ela caísse, ia ser tem gente morrendo todo dia. Mas o resto é impressionante. E a Energisa precisa chamar isso feito à ordem. Se ele está dando a concessão para essas empresas de telecomunicação, eles não estão assumindo a responsabilidade, que corte, que tire, que dê uma solução. Não pode deixar do jeito que está. Então, temos entrado nesse projeto de lei.
estamos cobrando aí, dialogando, porque é sempre muito diálogo para as coisas saírem, diálogo com a casa, diálogo com os órgãos, né, envolvidos. Temos também, vamos lá, mais projetos. Temos projetos... Se você entrar no próximo, sobre essa questão dos fios. Em grandes cidades, a gente vê, pelo menos, não total cobertura da cidade, mas pelo menos em trechos mais movimentados ou mais turísticos, onde se quer manter um paisagismo mais interessante, existem os fios subterrâneos. É algo viável para Aracaju? É muito caro? Qual a viabilidade disso? É muito caro, né? Infelizmente é muito caro, mas é possível. Eu acredito que o centro da cidade precisaria, pelo menos o centro da cidade, né? Onde a gente tem nossos prédios históricos, onde a gente tem a paisagem urbana que precisa ser preservada, precisaria ser enterrado. Né? Não dá para deixar daquele jeito. Você vai tirar uma foto num prédio ali no centro para ver se tira. Um emaranhado de fio na frente. Não sai. Né? Ficaria muito mais harmônico, mais bonito. Né? Era uma paisagem. Dava outra visibilidade. Então, assim, precisa querer fazer. Né? Isso entra no projeto de revitalização do centro da cidade. Precisa querer. A gente não vê as fachadas. Você anda no calçadão, tem prédio ali de 1800, de 1900 e bolinha, assim, prédios históricos que estão cobertos por propaganda, né, por faixa, por aqueles por poluição visual, assim, pelos seus letreiros, e a pessoa acaba perdendo a identidade da cidade, né, que está ali, que precisaria ser preservada, sem falar do que está sendo demolido para virar estacionamento, e não tem esse olhar, né, de preservar o nosso centro. Aí, sem falar de habitação, sem falar do Hotel Palace, sem falar do prédio do INSS que está lá abandonado, podendo ser moradia, podendo ser transformado em outras coisas. Hotel Palace, cara, porque eu vejo o Hotel Palace, me dá uma agonia aquilo ali. Teve, se eu não me engano, foi 2015, foi relativamente recente, uma proposta de uma grande rede de hotel de fora, quando ele ainda não estava nesse estado que está hoje, ele estava um pouco melhor, de compra do Hotel Palace para tocar um projeto hoteleiro ali de centro de cidade. Não foi efetuada a venda porque tinha pendência de justiça, porque tinha uma série de problemas burocráticos em torno da questão do Hotel Palace e porque havia um projeto do governo que não foi tocado de transformar aquilo ali num complexo turístico. Eu não sei exatamente o que seria. Findou que nada. Hoje, qual a situação do Hotel Palace? Parado, do mesmo jeito, né? A gente tentando dialogar para ver se o que dá para fazer ali. Tem dialogado muito com as universidades, tem um monte de projeto pronto. Projeto pronto para o Hotel Palace, projeto pronto para o INSS. O INSS gasta R$50 mil para manter aquele prédio fechado. O SPU gasta R$50 mil por mês, em média, para manter o SPU, aquele prédio do INSS. O esqueleto que sobrou, o esqueleto, né? Do jeito que está. Então, gente, se esse dinheiro, esse tempo todo que ele está fechado, se esse dinheiro tivesse sido, né, se tivesse pego um empréstimo e estivesse pagando isso de empréstimo, com certeza já tinha feito. Estudos mostram que 300 unidades habitacionais você conseguiria resolver ali só com aqueles prédios maiores que estão abandonados. E está se construindo unidade habitacional cada vez mais distante, onde a população trabalha no centro, onde você tem equipamento de saúde e de educação, onde você tem transporte público. Aí, hoje não tem escola para o pessoal do Santa Maria, nem para o pessoal lá de Soledade, Porto Dantas. Aí o que a prefeitura faz? Contrata transporte, né? Os meninos estão saindo de lá para vir estudar no centro com transporte. E sendo que o centro está lá abandonado, tendo tudo isso, sabe? Não faz sentido. É isso, é o que eu acho. É planejamento, é organização. Eu acho que secretarias não conversam entre si. Cada um é cuidando do seu nicho, não tem uma interdisciplinaridade, né? Um diálogo para ver, porque isso está tudo envolvido, né? É educação, é saúde, é planejamento de cidade. Precisa pensar a cidade como um todo, não cada um na sua caixinha, porque vira uma grande coxa de retalho. E a gente fala isso, parece que Aracaju é um grande caos, né? Não, mas é porque a gente gosta de Aracaju. A gente está focando nos pontos para serem corrigidos aqui, né? A gente gosta muito de Aracaju, sabe o potencial que tem, que dava para fazer muita coisa, mas infelizmente ainda é muito amarrado. Você faz parte do bloco da base de apoio ao prefeito Edivaldo, não é isso? Como é que sou dos revoltados, mas sou. Do grupo dos 15. Sou dos revoltados. Como tem sido a interlocução da base de apoio dos vereadores em geral, não só da base, com o secretariado de Edivaldo? Vocês têm um acesso aberto ou encontram muita dificuldade de serem ouvidos nessas propostas que você vem apresentando aqui? Algumas pastas a gente é bem recebido, bem ouvido, outras pastas não. É muito de perfil de secretário. Não vou citar nomes aqui para não ser delicado. Não. Tá, mas a gente vê os que a gente é bem atendido. Acho que é Insurb, Bruno faz um trabalho de excelência. A gente vê que Aracaju é uma cidade limpa.
tem uma vontade de querer fazer as coisas. Isso vale falar das nossas ecobarreiras, que foi uma iniciativa que a gente teve a ideia, né, que é colocar aquelas boias nos canais de Aracaju para barrar o lixo, impedir com que ele chegue no rio. Então, a gente via isso acontecendo, eu queria fazer a primeira, fui falar lá com a Insurb, e tem toda a burocracia para poder executar, eu vou fazer a primeira. Se der certo, vocês fazem as outras? Ele, não, se der certo, a gente faz as outras. Fui, comprei as boias, comprei os negócios, fizemos a primeira no Inácio, deu certo. A primeira foi a primeira no Jabutiana. Sim. Naquele canal do Jabutiana, ali embaixo da... Entre o Sol Nascente e o Santa Lúcia. A primeira foi ali. Aí fizemos, deu certo, né? Conseguiu reter muito lixo. E daí a Insurb viu, já instalou mais 7 na cidade. Uma foi roubada, gente, estão roubando a ecobarreira. Meu Deus. Mas é isso, sabe? São pequenas coisas, só até coisa simples, né? Que não se gasta muito e que causa grande impacto. Então, esse lixo que ia parar diretamente no rio, hoje fica contido ali naquela barreira, e a Insurb de tempos em tempos vai lá e faz a limpeza e a manutenção. Então, eu vejo que tem um querer, sabe? Da gente precisar... às vezes tem coisa errada, tem, como em toda a secretaria, mas eu vejo que tem um bom diálogo, tem uma boa aceitação de ideias, de colocar as coisas para frente. A EMURB tem muito mais burocracia, porque de fato obra, então não é tão simples de resolver problemas, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem um bom diálogo. Mas tem outras secretarias que só por Jesus, né? Você estava falando dos seus projetos e a gente acabou dando aquela curva e saiu da cinta e voltou. Mas continue, foi bom você ter tocado no ponto das ecobarreiras, porque a gente já falou aqui, né, da questão dos fios. Sim. Que você estava tocando, e você falou da ecobarreira. Até abri minha listinha aqui para eu lembrar do que era que tinha de projeto. A ecobarreira também é um projeto, né? Depois a gente virou um programa para que seja instituído pela prefeitura o programa de ecobarreiras na cidade, para que seja ampliado. A gente tem a questão dos parklets, também foi um projeto nosso, para que possa ser construído os parklets, né? São aqueles equipamentos urbanos que ocupam o espaço de vaga de garagem, vaga de estacionamento, para ampliar a calçada. Então, fazer com que a pessoa tenha um local para ficar. Então, até os estabelecimentos comerciais possam utilizar disso. E muitas vezes a gente vê um monte de mesa na calçada, não, né, que possa construir esses espaços. Eu sou a favor da cidade para as pessoas, então às vezes entro no debate com o pessoal dos carros, mas eu acho que a cidade é para as pessoas andarem, não é para... Claro que, utopicamente, né, para o pessoal andar de transporte público de qualidade, chegar a andar nas calçadas de qualidade. Infelizmente não é assim. Infelizmente, eu sempre digo, quem anda a pé reclama das calçadas, quem anda de bicicleta reclama de ciclovia, de conexão de ciclovia que não tem, quem anda de carro reclama do trânsito, quem anda do ônibus nem se fala da qualidade do ônibus. Não tá bom para ninguém. Não tá bom para ninguém na mobilidade. Então, mas eu acredito muito, né, de cidade para as pessoas, onde as pessoas estejam na rua, onde as pessoas... Cidade segura é cidade onde as pessoas estão na rua. A gente vê... O Natal Iluminado é um exemplo claro disso ali, de como você movimentar um espaço, movimentar o centro da cidade, como você traz vida para ali, você alimenta o comércio, alimenta a economia, você vê o pessoal, você vê segurança, né? Segurança das próprias pessoas, porque onde as pessoas estão tem segurança, né? Um fica tomando conta do outro. Mas, infelizmente, é tudo muito fechado. Então, os parques vêm nessa ideia de a gente poder ampliar um pouquinho mais desses espaços. Uma vantajada de calçada, no caso. Uma vantajada de calçada. A gente vê muito em São Paulo, você já viu, né? Sim, já vi. Então, pega uma vaga e você faz um trecho de calçada, né? Um trecho de calçada, aumenta um pouco mais, pode colocar banco, pode colocar mesa, pode utilizar aquele espaço. Então, ele pode ser público, pode ser privado também. Privado, não pode ser privado, não. Ele pode ser feito pelo privado, mas ele é sempre público, pode ser utilizado, ninguém pode impedir com que qualquer pessoa utilize. Então, temos esses projetos dos parklets. Estamos com um projeto que é da ATIS, que é de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, que é o que é isso, né? De você, a prefeitura, ter assistência técnica para essa população de baixa renda, de arquitetos, de engenheiros, para poder dar assistência mesmo, né? De construção, que o pessoal acha, arquiteto é coisa de rico. Não, gente. É ventilação, iluminação, né? De você construir uma casa, 80% das pessoas constroem sem assistência técnica adequada. Então, é você ter uma casa sem iluminação adequada, sem ventilação. Isso causa danos para a saúde pública, isso causa grandes problemas. A gente visita locais que a gente fica... Nossa senhora, não sei como é que mora. Mês passado, fui numa casa na Olaria, estou com essa imagem na minha cabeça até hoje, né, de uma casa de 21 metros quadrados, 7 por 20. Pouca coisa maior. 7 por 3. 3 aqui, essa sala, um pouquinho maior do que essa sala. Moram 11 pessoas, uma mulher, Nossa Senhora, com 10 filhos, num espaço desse. É cozinha, cama, tudo misturado, né? Não tem piso, não tem ventilação, uma janela, uma insalubridade absurda, né? E
tem muita gente nessa realidade. Esse é um caso que a gente viu. Estou tentando, atrás dos parceiros de gente, para poder dar um jeito de resolver aquilo, para me dar uma condição melhor, mas é muito grave. Então, precisa ter isso, sabe? A prefeitura precisa chegar com especialistas, com arquitetos, com urbanistas, com a própria Imurb, para poder ajudar e resolver um pouco, sabe? Você tem um banheiro de qualidade, tem 20 mil pessoas sem banheiro no estado de Sergipe, é um número absurdo, não tem um banheiro, né? Então, precisa chegar nessas pessoas. Então, esse projeto vem nessa ideia, né, que a equipe técnica da Imurb possa auxiliar essas pessoas. Já existe uma lei federal nesse sentido, mas, infelizmente, não é efetivada, não é colocada em prática. Letra morta. Estamos nessa briga. Temos um projeto também de doação de resíduos da construção civil para essa população. Sim. Porque tem muito resíduo da construção civil, né, que sem utilidade o pessoal precisa utilizar para fazer suas bases, para fazer seus contrapisos, para fazer parte da sua casa. Infelizmente é descartado. E a gente paga para enterrar, gente. Desperdício. Aí precisa falar de reciclagem também, a gente não falou. Mas a gente paga para enterrar lixo, isso é um absurdo em Aracaju, né? Então, esse dinheiro poderia estar virando renda para um bocado de gente. A gente recicla apenas 3% do nosso material. E muita gente sobrevive disso, né? Muita gente sobrevive do seu plástico que você não separa, sobrevive da sua latinha, de todo o material poderia estar sendo vendido e virando um emprego, virando renda para muita gente. E a gente paga para enterrar, vai tudo para aterro sanitário, lá virar uma grande bomba para daqui a uns anos. Então, para mim, não fecha, não faz sentido também. Precisamos bater nessa tecla. A gente tem um bocado, viu? Certo. Então vamos pelo exigir do tempo. Vamos entrar na parte política. Isso é bom sinal. É bom sinal. Inclusive, quem não conhece, está convidado aí nas redes sociais do vereador Breno Garibaldi, conhecer mais do projeto dele e participar, né? Interagir. Acho que a grande função da rede social eu gosto, viu? Adoro. Sou eu mesmo que respondo, pego lá o povo, fico... Você não vai conversar com o assessor, vai conversar com ele. Fico debatendo, brigando de madrugada, tomando bronca da minha mulher, mandando largar o telefone. Inclusive, manda um abraço pra ela, foi minha médica. Doutora Carol Paes, manda um abração pra ela. Fica brigando comigo, que eu fico lá brigando com o povo, rebatendo as críticas, conversando lá nas redes sociais. Breno, você, como a gente conversou aqui agora, você faz parte da base aliada do prefeito Edvaldo Nogueira, você é do União Brasil, não é isso? Você elegeu no antigo DEM, né, que fundiu com o PSL. Migrei para o União. Me migraram. Migrou compulsoriamente para o União Brasil e faz parte hoje da base de Edvaldo. O que é que eu, como uma pessoa que comenta e analisa a política, percebo? A relação da Câmara Municipal de Aracaju hoje com o prefeito Edvaldo é uma situação muito fragilizada. Você não tem aquele cenário clássico de um prefeito que tem uma forte base aliada que aprova os projetos da prefeitura na Câmara sem dor de cabeça e dá até aquela suprimida na oposição, tal qual acontece, por exemplo, na Alese. Você não tem esse cenário na Câmara. A que você, vereador Breno Garibaldi, deve isso? Eu acho ótimo, viu? Não estou dizendo que é bom ou ruim. Eu não estou dizendo se é bom ou ruim. Eu acho que, inclusive, é um traço de autonomia do Poder Legislativo. Fortalece o Poder Legislativo. Mas por que você acha que se formou esse cenário em Aracaju? Eu acho que foi coincidências boas. Eu tento puxar para o lado bom da coisa, mas Copo meio cheio, né? Eu acho que foram coincidências boas. Chegou uma turma nova que pensava a política de uma forma diferente. Pelo menos eu acho que no início nós éramos uns 4, 5, assim, que realmente não acreditava naquele modelo. Então a gente sentava para conversar e queriam impor as coisas e dizia, não, gente, nem assim não. Aqui, se a gente conversa um pouquinho, a gente conseguia dialogar e coisas que a gente não acreditava não passava, coisas que a gente acreditava que queria passava, vinha veto, a gente derrubava veto e a gente continua fazendo isso. Então, acredito que foi uma maneira de fazer política diferente e também um pouco de falta de trato, de jeito de manobrar isso. Eu acho que falta também. Eu que vivi política há muito tempo, sei que tem coisas que dariam para ser amenizadas, que não precisaria chegar num desgaste a certo ponto, porque querendo ou não é um desgaste para o prefeito, né? E por falta de habilidade mesmo, eu acho. Mas quem sou eu falar de habilidade, estou entrando na política agora, o Caba está lá, né, no 4º mandato como prefeito. Mas tem um jeito dele de fazer política que eu admiro muito o Edvaldo como gestor. Assim, você vê que ele tem uma capacidade de gerir... Como gestor. Isso eu digo a ele mesmo. O asterisco, como gestor. Todo mundo fala isso, né? Mas ele tem um pouco de dificuldade de habilidade política, de conversar, de dialogar, de aceitar sugestões, né? Tudo que eu estou falando aqui, que eu falei de ideias para a cidade, já levei para ele, né? Então, tem um tempo, talvez um tempo de processamento maior, mas é o jeito dele. E a gente, isso não diminui a capacidade. Característica, né? Cada um tem a sua. E é isso, e acaba gerando algumas consequências que ele vem passando por essas consequências hoje na Câmara de Vereadores.
Mas eu acho que é de gestor para gestor. E gosto disso, da independência política na Câmara de Vereadores. Acho sensacional. Espero que continue desse jeito com os próximos que cheguem, que cada vez a Câmara fique mais independente, tenha suas posições, né, tenha a sua força mesmo, porque a gente é um poder ali dentro e sempre foi engolido, sempre foi enxergado como um puxadinho da prefeitura, que não tinha voz, que passava tudo. E hoje eu vejo que não é assim. Pelo menos estamos tentando. Eu não digo em relação a você e a outros vereadores assim que têm um viés mais ideológico, mas você não acha que uma boa parte de alguns vereadores que estão se insurgindo contra a prefeitura não seria por falta do prefeito estabelecer um diálogo próximo ou até de atender algumas demandas desses vereadores? Você acha que a articulação política e a proximidade do gestor e seus auxiliares dificultam essa harmonização entre Câmara? Como tem sido o tratamento de Edivaldo para com os vereadores? É de abandono? É de falta de diálogo? Como tem sido isso? É isso, a postura dele é um pouco mais distante. A gente não tem um contato, assim, um contato próximo de se reunir, de ouvir o vereador individual. Eu estou 3 anos, eu acho que se ele me recebeu individualmente, não eu tenha pedido e ele não tenha me recebido. Mas assim, de chamar mesmo, de querer dialogar, de querer conversar, porque eu acho que também parte dele. Eu acho que nesses 3 anos, uma vez por ano no máximo, entendeu? Então, para mim é muito pouco. Se você quer ouvir o vereador, que é a pessoa que está lá na ponta, que é a gente que está ouvindo a comunidade, o vereador é o que está mais próximo do povo, né? Então, ele está lá na gestão, claro, mas a gente que está sabendo das demandas, sabe o que está acontecendo. Por exemplo, essa questão do São Conrado, faz tempo que a gente vem discutindo isso. Né? Então, são pautas que precisam... Eu sou muito do diálogo, eu acho que eu também eu sou um oposto assim, disso. Né? Eu gosto de... Traço que você do seu pai também, né? Muito do diálogo, ponderado. Gosto de conversar com todo mundo, sabe? Saber as opiniões, daí sim traçar os melhores caminhos, mas eu sinto essa dificuldade. Claro que tem alguns vereadores que seriam, se resolvesse, sei lá, alguma demanda, tem a política do toma lá da cá, que a gente sabe que existe, né? Que tem muita gente que se satisfaz com isso, mas não é meu objetivo e nem de alguns que estão lá. Então a gente vê uma mudança, eu acho que é um progresso, assim, um progresso e um processo, né, que a gente vem vivendo de transformação na política. Espero que continue, espero que não seja só durante essa legislatura. E esse grupo dos 15 vai lançar realmente Nitinho candidato a prefeito de Aracaju ou é só balão de ensaio? Não, isso eu acho que Nitinho foi um pouco precipitado, né? O jeito dele de se lançar, Gosto muito, meu amigo pessoal, assim, tenho um carinho, admiração, foi a pessoa que me ajudou muito quando eu cheguei na Câmara, assim, de direcionamento, de dizer o que tem que fazer, que a gente chega um pouco perdido, assim, sempre com boa vontade mesmo de querer o bem, né? Tem gente que a gente sabe que não, que vem pra querer o mal e botar você pra se perder, mas não, sempre foi no intuito de ajudar, assim, uma pessoa muito boa, que tem um carinho e consideração gigante, mas acho que tem que conversar, não é botando o pé nos peitos, porque acha se rompe, se divide, é muito pior pro grupo, né? A gente sabe que a gente é um grupo e que se existe um rompimento é muito pior, o grupo sai fragilizado e, consequentemente, talvez perca as eleições, né? Mas é isso, precisa encontrar um nome. O que o grupo dos 15, como estão chamando por aí, o que a gente pede é que a gente seja ouvido. A gente quer escolher, quer participar das negociações, quer participar dos debates, participar da escolha do nome do próximo candidato ou candidata a prefeito. O que a gente não quer é que seja imposto. Sei lá, um candidato vai ser esse, vocês vão ter que engolir e vão para a rua pedir voto para essa pessoa. Eu mesmo não vou, né? Eu vou fazer minha campanha e não vou pedir voto para quem eu não acredito que seja um bom candidato apenas porque alguém está colocando um dedo e quer que seja esse. Eu quero que seja alguém que eu acredite na política. Então, estamos conversando, dialogando para ver se sai um nome bom aí. Você falou um ponto interessante agora, porque já era o ponto que eu ia entrar. Grupo. O que é que se define por grupo governista hoje? Porque, é um grupão, né? Porque além de ser muito grande, não é só a questão do tamanho, tem interesses difusos. Que a gente vê, às vezes, o governo correndo para um lado com interesse em certos nomes e em outros projetos, o prefeito demonstrando até certa insatisfação com o papel que exerce dentro desse grupo e uma grande dúvida aí. Eu queria a sua leitura do cenário, porque hoje a gente tem protagonizando uma possível formações de chapa para prefeito em Aracaju. O grupo liderado pelo PT, de Márcio Macedo, que tradicionalmente sempre tem posição aqui, sempre disputa, que está na federação hoje, que já tem adesões do PSB e tende a ter candidatura própria. Se cogita aí Eliane, se cogita Márcio.
Você tem a Emília Corrêa, que vem com aquele campo que corre mais pela direita e que tem uma linha definida de oposição, tanto a Edivaldo quanto a Fábio Mitidieri. E lidera as pesquisas hoje. E lidera as pesquisas hoje com vantagem, com ampla vantagem, correndo por um lado, e você tem aquilo que é uma nuvem. O grupo. Esse grupo aí. O grupo, né? Aquilo que é uma nuvem de indefinição, que é tudo que corre entre esses dois. É a meiuca. E a gente não sabe se Edivaldo vai fechar com o PT e romper com o Fábio por causa dessas insatisfações, se vão permanecer unidos, se vai cada um lançar um candidato diferente e Aracaju vai ter uma salada de candidato. Qual a sua leitura e o que você antevê se colocando na condição de pré-candidato 2024? Sim. Pronto. O que é que você, inclusive, na condição de pré-candidato 2024 para a reeleição, vê para Aracaju ano que vem? Tá um cenário bem turbulento aí, como você colocou. Você fez a leitura do que realmente está acontecendo. Agora, o que está acontecendo dentro do grupo, né? Dentro dessa grande nuvem aí, que a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Né? Tá cada um se lançando sozinho, Edivaldo querendo dizer que o candidato dele é fulano ou é beltrano, parte do grupo não aceitando, né, certos nomes, então querendo participar do debate, participar do diálogo. O PT é muito importante nessa formação aí do que vai sair. Então, ninguém sabe. Fábio está pensando, claro, na reeleição dele, né, do que é importante para ele. Então, é importante ter um prefeito, né, que esteja do lado dele, claro, um prefeito aliado. Então, Fábio vai ser muito decisivo nessa campanha. Então, Edivaldo pensando também em 26, na campanha para o Senado. André Moura também pensando na campanha dele para o Senado. Então, são conjunturas, né? É um 24... pensando em 26. 26 um 24 muito pensando em 26. E tá difícil, não tá fácil não resolver esse balaio de gato aí. Porque é gente caminhando para tudo que é lado e falta isso. Falta um pensamento do que é melhor para Aracaju, dos nomes ali, de quem tem realmente mais capacidade técnica, que tem uma capacidade política também, que é muito importante. Já que é uma coisa tão criticadinha de Edivaldo, né? Sim, porque não adianta. Eu acho que você ser um prefeito, você precisa ter as duas habilidades muito bem postas para conseguir ter uma Câmara que te apoie, ter essa exposição, né? Porque eu acho que a Câmara reflete muito. A Câmara, não sei se é porque eu estou lá dentro, mas a gente vê muito isso, né? O que está acontecendo na cidade está acontecendo ali dentro da Câmara, está sendo exposto, está sendo reverberado. E se a gente não tem um bom diálogo, uma boa comunicação, acaba ficando travado. Então, quero que saia um nome bom, não sei quem, realmente, né? Você vai ver, você começa a pensar em nomes ali dentro do grupo, tem um outro que se destaca, mas infelizmente... Deixa eu apertar mais um pouquinho esse parafuso aqui. Falando especificamente sobre um cenário de rompimento, a gente está há 3 meses aí, pouco mais de 3 meses, de virar para entrar no ano eleitoral. E quando entra no ano eleitoral é como se pegasse a reta final ali, as coisas se definem e já caminha para a eleição. Você acredita que as coisas se mantendo como estão hoje? A gente já falou aqui sobre o azedamento da relação do prefeito com a Câmara, do prefeito com o grupo liderado pelo governador. As coisas se mantendo nesse status quo. Edivaldo Nogueira e Fábio Mitidieri convergem interesse para o ano que vem? Eu acredito que não. Eu acredito que... E rompe? Não, eu acredito que não rompe. Ah, certo. Eu acredito que mantém, eu acredito que Fábio deu a palavra dele e de que apoiaria o candidato de Edivaldo. Não acredito no rompimento de Fábio com Edivaldo, de verdade. Estando próximo deles, acredito que vai sair um nome de consenso no final das contas, pensando em 2026. Certo. Né? Eu acho que um rompimento hoje estraga muito o projeto deles para 2026. Então, acredito que vai dar certo. Tô com esperança de que dê certo, mas não sei quem, de fato, quem vai ser essa... Um cara que acredita na união. Agora, a gente sabe que houve um compromisso, uma palavra dada do governador Fábio Mitidieri, quando da eleição de 2022, do ano passado, que em 2024, Edivaldo indicaria o candidato a prefeito de Aracaju, escolheria, sim, e Fábio seria o candidato como foi a governador. Houve essa troca, né? Troca de compromissos. E o que é que vem acontecendo? Esse grupo dos 15 vem pautando que quer ser ouvido, quer ser escutado dessa escolha, sendo que houve um compromisso de Fábio e não dos vereadores para que Edivaldo individualmente pudesse conduzir a indicação dessa sucessão. Você crê na unidade, né? Não crê em rompimento. Sim.
como equacionar tantos interesses? Como é que vai ouvir os vereadores e Edivaldo vai indicar? Uma vez que os próprios vereadores não se sentem tão bem à vontade com o Edivaldo, que é quem vai escolher o sucessor. Como aliar esses interesses? Eu tenho uma solução aí. É Garibaldi. Eu acho que é o nome de consenso que é do PDT. Boa, muito boa jogada. E consegue agradar todos, assim. Consegue agradar o grupo dos 15, consegue resolver a questão do PDT. É um deputado estadual pelo PDT. Então, é uma pessoa do governo do estado. Então, é uma pessoa que consegue aglutinar esse tempo todo. Né? É uma pessoa que, como a gente falou no início, né, tá aí 20 e tantos anos na política. E ninguém fala mal. Então, uma pessoa de coesão, uma pessoa que pode sim. É um homem de consenso, de palavra, tem capacidade técnica. É um engenheiro. E acho muito viável. Então, a gente precisa construir, pensar e ver possibilidades. Né? Mas é isso, a pessoa, a gente precisa dialogar quem sabe, e construir, né? Isso junto. Na política, como diz a história, quem mais briga... aí quando brigam tanto, aí bota aquele que não briga. Que não briga. Vamos seguir, Vocês estão brigando. Nem fulano, nem Beltrano. Chama esse ciclano aí. Vai, você. Uma boa. Breno, nosso horário já está chegando perto do fim. A gente já está aqui com mais de uma hora de programa. Não, mas antes eu queria fazer uma pergunta aqui. Faça ela. Eu queria que ele fizesse uma análise sobre o governo Fábio Mitidieri. O governo Fábio Mitidieri. Você vem analisando, como você vê as primeiras ações do mandato dele? Fábio, assim, é uma pessoa jovem. Eu acho que chegou com sede, né? Chegou com sede de governar, chegou com várias ideias, várias propostas, montando um time bacana. Tenho minhas críticas, claro, como vou ter sempre para qualquer coisa, que eu acho que, né, a unanimidade é burra, não tem jeito. Precisa ter consciência. Eu tenho minhas pautas ambientais que vou defender, minhas pautas de mobilidade que não tem jeito. Então, quando eu vejo que uma coisa não está saindo do jeito que eu acredito, vou criticar da mesma forma. Mas confio, acredito sim no governo de Fábio. Vejo que está fazendo algumas coisas, está se mobilizando. O Fábio ouve, isso é uma grande vantagem. É a pessoa que senta, dialoga, ouve as pessoas. Claro que é governador para conciliar uma agenda do estado todo é muito difícil, mas você vê que ele não para. Né? Que é 24 horas no ar. Não sei. Eu fui para o almoço com ele ontem? Fui para o almoço ontem. Ele está assim, 24 horas no ar, rodando e descobrindo coisas, mas é isso, está no início. Né? A gente precisa dar uma chance, eu acreditei, voltei, trabalhei para Fábio, para governador, pensando no melhor do estado de Sergipe. E espero que a gente ouça mais, então peço também um pouquinho mais de tempo e compreensão. Um pouquinho mais de tempo e compreensão. E da parte de Fábio, peço também um pouquinho mais de cuidado com o nosso meio ambiente, cuidado um pouquinho mais com a mobilidade urbana, que precisa de atenção e precisa pensar de forma diferente. E o governo Lula? Como é que você está vendo o governo Lula? Também, acho que assim, é uma retomada, né, de um retrocesso que a gente viveu durante um tempo. Então, acho que o Brasil estava estagnado em muitas pautas que eu acredito, principalmente na questão de meio ambiente, na questão de política pública, na questão social. São políticas que, para mim, são essenciais e estava parada. Então, vejo essa retomada como um ponto positivo, mas precisa muito da habilidade política, precisa muito... A gente sabe como é que funciona, né? Para ter governabilidade não é fácil, você precisa, querendo ou não, abrir mão de algumas coisas, abrir mão de algumas ideologias para poder governar. Fazer política, né? Para fazer política. Mas eu vejo com bons olhos. Espero, sim, que você saiba bem, pelo menos nas pautas que eu acredito e defendo, como moradia, como meio ambiente, vejo luz no fim do túnel. Sobre projetos para o seu futuro político. Você pensa o quê? Reeleição? Pensa em formar carreira no futuro? Abrir outras frentes? Disputar deputado? Ou quem sabe até pensa em atuar no executivo, candidato? Porque eu vejo que você tem uma atuação parlamentar muito propositiva e você apresenta vários conceitos de gestão. Isso. E é natural que a pessoa queira aplicar, não somente como mandato eletivo, como ser até um auxiliar, um secretário, ocupar uma pasta executiva. Eu noto em você essa capacidade. Você pensa em reeleição, mas sonha em ser um secretário ou disputar um executivo em Aracaju ou alguma cidade no interior. Quais são os seus projetos futuros? Eu acho que eu tenho muita afinidade pelo executivo, de fato. De alguma forma, como você falou, não sei como.
mas eu sinto essa dificuldade no legislativo, né? É isso. Engessado, né? É, do parlamento, esse lance de parlar e não sair do lugar me incomoda muito, sabe? Acho que gosto de ver as coisas acontecendo, é tanto que eu boto a mão na massa, vou plantar árvore, vou construir ecobarreira, porque eu quero ver as coisas acontecendo. Sou hiperativo, então não consigo ficar parado esperando a boa vontade de alguém para acontecer, para analisar, para estudar, ver o que é que dá. Isso me incomoda muito. Então acho que eu tenho um perfil, sim, de executivo, não sei como, e nem sei para onde também, ainda estou cedo, é meu primeiro mandato, acho que sou novo também, então tem um caminho aí a ser trilhado. Espero um dia, né, poder ocupar algum cargo no executivo. Foi picado pela mosca azul da política. Agora, Esse foi. Agora é só caminho para frente aí. Pronto. Breno, a gente deseja pleno sucesso em sua caminhada. Foi uma conversa muito boa, muito propositiva. É bom e dá esperança para a gente vê uma nova geração chegando com uma forma diferente de abordar, de ver e de fazer, principalmente a política. E por isso desejamos sucesso. Queremos já de antemão agradecer ao carinho e à consideração de atender o nosso convite aqui para fazer essa conversa. E passo as palavras para que você faça aí suas considerações finais. Não, obrigado, basicamente agradecer mesmo, agradecer pelo espaço, agradecer quem está assistindo a gente, agradecer por ter paciência, né, de ouvir as nossas propostas, nossas ideias e pedir também que me acompanhe, conheça mais os nossos projetos. Eu sou muito da rede social do dia a dia, então estou mostrando o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer. Gosto muito de conversar, de dialogar, de bater papo, de receber propostas também, né, de entender o que a população está precisando, de saber, esse ônibus tá ruim, essa calçada tá ruim, por manda para mim direto, e a gente está sempre dialogando, tentando essa conversa com o executivo, de tentar resolver alguns problemas, e principalmente no campo das ideias. Podem mandar ideia, sugestão, projeto, o que vocês pensam para a cidade, como pensar um Aracaju melhor, que estou à disposição para fazer o melhor para a nossa cidade, que sou apaixonado e vou continuar acreditando nela. Muito bom. Breno, ele já agradeceu, eu queria parabenizar pelo mandato produtivo que você vem desempenhando, pelos novos conceitos, né, pela grande contribuição que você vem dando em termos de qualidade ao parlamento. Continue nessa linha e eu vejo você como uma pessoa com capacidade de gestão. Eu acho que o parlamento é pequeno para as condições que você reúne. Eu acho que os agentes políticos do Estado deveriam pensar mais no nome do Breno, até para ocupar algumas pastas. Obrigado. É uma coisa que eu visualizo. Obrigado. Viu? Mas em parabéns. breve, quem sabe aí, ó, fica a dica. E é isso. E com isso a gente encerra mais um Realpolitik Podcast, o seu podcast de política local e nacional. Já nesse encerramento, queria aproveitar você que não nos segue ainda. Siga, se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo, deixe o seu joinha aí, para ajudar nosso conteúdo a chegar mais longe. Também nos acompanhe em nossas redes sociais, acompanhe nossas novidades, @realpolitik79, olha lá no Instagram, no Facebook, na plataforma de podcast, Spotify Podcast, e você vai encontrar nosso conteúdo por lá. Muito obrigado e até o próximo Realpolitik.